Você já recebeu uma ligação no meio da madrugada? Aquele momento em que o celular toca às 3 da manhã e seu coração dispara antes mesmo de você estar totalmente acordado? O que vou contar agora aconteceu com Pedro Almeida, um engenheiro de 32 anos que morava sozinho em Brasília entre outubro e novembro de 2023. Durante 23 noites consecutivas, ele recebeu uma ligação, sempre no mesmo horário, sempre às 3h33 da manhã, sempre do mesmo número. Um número que, quando ele pesquisou, descobriu que não existia, que nunca existiu, mas continuava ligando, e a cada noite, a voz do outro lado da linha ficava mais clara, mais real, até que na 23ª noite a voz disse algo que congelou o sangue de Pedro. Olhe pela janela, eu estou aqui embaixo. E quando ele olhou... Bem, você precisa ficar até o final para entender o que Pedro viu. E principalmente para entender por que as ligações não pararam. Porque elas nunca param. E porque talvez você também vai receber uma ligação às 3h33 em alguma noite. Todos nós recebemos. Eventualmente. Pedro Almeida sempre foi cético, racional, um homem de ciência e números. Trabalhava como engenheiro civil em uma grande construtora e morava em um apartamento no Plano Piloto, região central de Brasília. Era organizado, metódico e mantinha uma rotina rigorosa. Acordava às 6h, trabalhava das 8h às 18h, academia, jantar, e dormia às 22h, todos os dias, sem exceções. Era o tipo de pessoa que não acreditava em coincidências. Tudo tinha uma explicação lógica, uma causa racional, fantasmas, espíritos, fenômenos paranormais. Tudo isso era bobagem para ele, superstição de gente que não entendia ciência. Mas em 23 de outubro de 2023, algo aconteceu que começou a rachar essa certeza. Naquela noite, Pedro dormia profundamente quando foi acordado por seu celular tocando. Ele abriu os olhos, desorientado, e olhou para a tela. 3h33 da manhã. O número chamador aparecia na tela, mas era estranho. Era um número de Brasília, código de área 61. Mas a sequência de dígitos era estranha. Tinha mais números do que deveria. Pedro atendeu, irritado. Alô? Silêncio. Não era silêncio completo. Havia algo. Um tipo de estática, como interferência de rádio. E por baixo da estática, algo que poderia ser respiração, ou vento, ou algo entre os dois. Alô? Quem é? Pedro repetiu. Nada. Ele desligou, bloqueou o número e voltou a dormir. Achou que era trote, spam, alguma empresa fazendo ligações automáticas em horários estúpidos. Mas na noite seguinte, 24 de outubro, às 3h33 da manhã, o celular tocou novamente. Mesmo número. Pedro nem atendeu dessa vez. Deixou tocar até cair na caixa postal. Verificou de manhã. Nenhuma mensagem deixada. Ele pesquisou o número online. Nada. Nenhum resultado. Tentou ligar de volta. O número não existia. O número discado não está disponível. Estranho, mas ainda explicável. Provavelmente alguma falha de sistema. Número gerado por erro. Tecnologia falhando. Mas as ligações continuaram. Todas as noites. Sempre às 3h33 exatamente. Pedro tentou tudo. Bloqueou o número de todas as formas possíveis, mudou as configurações de privacidade, ativou o modo não perturbe. Nada funcionava. O celular sempre tocava, sempre às 3h33. Na quinta noite, 27 de outubro, Pedro atendeu novamente. Estava cansado, irritado, determinado a dizer algumas verdades para quem quer que estivesse do outro lado. Quem é você? O que você quer? A estática estava lá, como sempre, mas dessa vez, por baixo dela, Pedro ouviu algo. Uma voz, distante, abafada, como se estivesse muito longe ou falando através de camadas de algo. A voz disse, Pedro, apenas isso, seu nome, dito com uma entonação estranha.
Não era uma pergunta, era uma confirmação. Como se a voz estivesse verificando, certificando-se de que tinha a pessoa certa. Pedro desligou imediatamente, o coração acelerado. Como aquela voz sabia seu nome? Ele não tinha atendido às ligações anteriores. Não tinha falado seu nome. E a voz? Havia algo profundamente errado com aquela voz. Não soava humana, não exatamente. Soava como uma imitação de voz humana. Como se algo estivesse tentando soar humano, mas não conseguisse completamente. Na manhã seguinte, Pedro foi à operadora de telefonia. Explicou a situação. Eles verificaram o número. Senhor, esse número não existe em nosso sistema, a atendente disse. Não é possível que esteja recebendo ligações dele. Mas eu estou, toda noite às 3h33. O senhor já considerou que pode ser algum problema com seu aparelho? Talvez algum aplicativo malicioso? Pedro trocou de celular. Comprou um novo, número novo, chip novo. Tudo novo. Naquela noite, ele foi dormir com uma pontinha de esperança. Talvez tivesse sido mesmo um problema técnico. Talvez tivesse acabado. Às 3h33 da manhã, o celular novo tocou. Mesmo número impossível. Pedro não atendeu. Apenas olhou para a tela, o pânico começando a subir. Como? Como aquele número tinha conseguido seu novo número? Ele não tinha dado para ninguém ainda. Ninguém tinha aquele número além dele. A partir da 10ª noite, Pedro parou de tentar resolver racionalmente. Ele começou a pesquisar online sobre ligações paranormais, números amaldiçoados, fenômenos inexplicáveis. E foi quando encontrou os relatos. Dezenas deles. Pessoas de diferentes cidades, diferentes países, relatando experiências similares. Ligações no meio da noite, sempre no mesmo horário, números que não existiam, vozes estranhas e um padrão, sempre 23 noites. As ligações sempre duravam exatamente 23 noites consecutivas, e na 23ª noite... Bem, os relatos ficavam vagos depois disso. Alguns diziam que as pessoas desapareciam, outros diziam que ficavam loucas, outros ainda diziam que as pessoas mudavam, ficavam diferentes, erradas de alguma forma. Pedro contou as noites. Ele estava na 12ª. 11 noites ainda pela frente. Ele tentou não dormir. Ficou acordado a noite inteira, com todas as luzes acesas. Mas às 3h33, mesmo ele estando acordado, o celular tocou. E quando ele olhou, o celular não estava ligando. A tela estava preta, desligada. Mas o som de toque estava saindo dele, saindo de um celular desligado. Pedro arrancou a bateria. O toque continuou, vindo do celular sem bateria, desligado, morto. Ele jogou o celular pela janela em pânico. Ouviu o som dele se espatifando no chão lá embaixo. O toque parou. Mas às 3h33 da noite seguinte, Pedro ouviu, vindo do quarto, de cima da cômoda, onde ele sempre deixava o celular. O toque, aquele toque familiar. Ele entrou no quarto. Não havia celular ali. O celular estava destroçado no chão do prédio, mas o som estava lá, vindo do lugar onde o celular deveria estar. Vindo do ar vazio. Pedro atendeu o ar. Colocou a mão onde o celular deveria estar e fez o gesto de atender, levando a mão vazia ao ouvido. E ouviu. A voz estava mais clara agora. Pedro, faltam 11 noites. 11 noites para quê? Pedro perguntou, sua voz tremendo. Até eu chegar. Quem é você? O que você quer? Você me chamou, a voz respondeu. Há muito tempo. Você não lembra, mas chamou. E eu venho quando sou chamado. Leva tempo. Leva 23 noites para atravessar. Mas eu sempre chego. Pedro não tinha ideia do que a voz estava falando. Ele nunca tinha chamado nada. Nunca tinha feito nenhum ritual, nenhuma brincadeira de tábua ouija, nada. Ele era racional, cético. Eu nunca chamei ninguém. Você está enganado. Não há engano,
A voz disse, e agora ela soava mais próxima, mais real. Você chamou quando criança. Você fez uma promessa. Disse que quando crescesse, quando estivesse sozinho, eu poderia vir. E agora você está sozinho, Pedro. Sozinho no seu apartamento. Sozinho na sua vida. E eu posso vir. A ligação desligou. Pedro ficou parado, tremendo, tentando lembrar. Quando criança? Que promessa? E então, como um raio, a memória veio. Ele tinha 7 anos. Estava sendo intimidado na escola. Um garoto maior, mais velho, que tornava sua vida um inferno. Uma noite, sozinho no quarto, chorando, Pedro tinha sussurrado no escuro: eu faria qualquer coisa para isso parar. Qualquer coisa. Se alguém puder me ajudar, eu prometo. Quando eu crescer, quando eu estiver sozinho, você pode ter o que quiser. Era algo que toda criança fazia. Pedidos desesperados ao universo. Promessas vazias feitas no calor da emoção. Ele nem se lembrava disso até agora. E no dia seguinte, o garoto que o intimidava havia faltado na escola. E nunca mais voltou. Transferido, disseram os professores. Mudou de cidade de repente. Pedro tinha esquecido completamente, até agora. Não, Pedro sussurrou no quarto vazio. Não, não, não. Eu era criança. Não conta, não pode contar. Mas no fundo, ele sabia. Promessas feitas no desespero têm peso, têm poder, especialmente quando são ouvidas por coisas que vivem do outro lado. Do outro lado de onde? Pedro não sabia, mas algo tinha ouvido, e algo estava vindo cobrar. As noites passaram, 15ª, 16ª, 17ª. A cada noite às 3h33, a ligação acontecia. Pedro não precisava mais de celular. A voz simplesmente estava lá, no quarto, vinda do ar. E a cada noite ficava mais clara, mais presente, mais real. Faltam 6 noites, Pedro. Faltam 5 noites, Pedro. Faltam 4 noites, Pedro. Pedro tentou sair de casa. Reservou um hotel. Mas às 3h33, no quarto de hotel, a voz estava lá. Tentou ficar na casa de um amigo. A voz estava lá. Não importava onde ele fosse, a ligação o encontrava. Era para ele, especificamente para ele. Na 20ª noite a voz disse algo diferente. 3 noites. Prepare-se. Como eu me preparo? O que você quer? Quero o que prometeu. Você disse que eu poderia ter o que quisesse quando você estivesse sozinho. E eu quero você. Você não pode me ter. Eu não sou propriedade de ninguém. Promessas feitas com sangue não podem ser quebradas, Pedro. Eu não fiz promessa com sangue. Ah, não? Lembra da unha? Você estava tão desesperado naquela noite que mordeu a própria unha até sangrar. E sangue foi derramado enquanto você pedia. Isso faz diferença. Isso faz da promessa vinculante. Pedro lembrava. Lembrava de ter mordido as unhas nervosamente naquela noite, até um dos dedos sangrar. Mas isso não podia ser sério. Não podia ser real. Na 21ª noite. 2 noites, Pedro. Eu posso quase sentir o gosto do ar aí. Posso quase tocar as paredes do seu apartamento. Está ficando mais fácil de atravessar. O que vai acontecer comigo? Pedro perguntou, resignado agora. Cansado de lutar. Você vai vir comigo, para o outro lado, e alguém vai ficar no seu lugar. Alguém? Eu vou ficar no seu lugar, Pedro. Vou viver sua vida. É justo, não acha? Você teve 25 anos aqui. É minha vez agora. Mas as pessoas vão perceber. Vão saber que não sou eu. Não vão. Eu sou muito bom em imitar. Muito bom em ser humano. Já fiz isso antes, muitas vezes. Há mais de nós entre vocês do que você imagina, Pedro. Pessoas que aceitaram ligações, que fizeram promessas e que foram substituídas. Na 22ª noite, Pedro gravou tudo. Gravou a voz. Escreveu tudo o que estava acontecendo. Deixou evidências. Se ele fosse desaparecer, se ele fosse ser substituído,
Ao menos haveria registro. Uma noite, Pedro. Amanhã eu atravesso completamente. E você vem comigo. Não lute. Lutar apenas torna mais doloroso. Tem que haver uma forma de quebrar isso. Tem que haver. Há uma forma, a voz disse. E pela primeira vez havia algo como emoção nela. Diversão. Você pode passar a promessa adiante, encontrar outra pessoa, alguém sozinho, alguém desesperado, e fazer com que essa pessoa chame, faça com que ela prometa, então o ciclo transfere. Você fica. Eu vou atrás dela. Mas a voz pausou. Você consegue fazer isso, Pedro? Consegue condenar outra pessoa? Alguém inocente? Pedro pensou. Pensou muito. E decidiu que não. Ele não conseguia. Ele tinha causado aquilo para si mesmo, mesmo que sem saber. Ele não ia passar para outra pessoa. Na 23ª noite, Pedro não dormiu. Ficou sentado na sala, esperando. Às 3h30, ele ouviu. Não era o toque do celular dessa vez. Era batida na porta. 3 batidas, pausadas, deliberadas. Ele se aproximou da porta lentamente. Olhou pelo olho mágico. Do outro lado, havia alguém, ou algo. Tinha forma humana, mais ou menos. Era alto, vestia algo escuro, mas os detalhes eram borrados, como uma foto fora de foco. O rosto era uma mancha, sem traços definidos, como se não estivesse completamente ali ainda. Pedro! A voz veio de trás da porta, a mesma voz das ligações. Chegou a hora, abra a porta. E se eu não abrir? A porta não importa. Eu estou aqui agora, completamente atravessado. 23 noites completas. A porta é apenas cortesia. Uma última escolha. Abra a porta e venha voluntariamente, e será rápido, indolor. Ou eu atravesso a porta, e será diferente. Pedro colocou a mão na maçaneta. Seu coração batia descompassado. Toda a fibra do seu ser gritava para não abrir, para fugir. Mas para onde? A coisa estava aqui, atravessada, real. Antes de eu abrir, Pedro disse, me responda uma coisa. O que é você? De onde você vem? Houve uma pausa longa. Eu venho de onde promessas não cumpridas vão, de onde desejos desesperados ecoam. Eu sou o que ouve quando você grita no vazio, e eu cobro o que é devido. Sempre cobro. E se eu gritar agora? Se eu pedir ajuda? De quem? Seus vizinhos? Eles não vão ouvir. Ninguém ouve a 23ª noite. É uma noite fora do tempo. Você está sozinho, Pedro, como sempre esteve. Pedro fechou os olhos, respirou fundo e abriu a porta. Do outro lado, a figura estava ali, mais definida agora que a porta estava aberta. Alto, quase 2 metros. A forma ficando mais sólida a cada segundo. O rosto ainda borrado, mas começando a formar traços. Traços que pareciam familiares. Traços que pareciam os de Pedro. Não, Pedro sussurrou. Você está se transformando em mim. Você está me copiando. Estou aprendendo você, a criatura disse. Cada memória, cada maneirismo, cada pequeno hábito. Em alguns segundos, eu serei você. Perfeitamente. E você... A criatura estendeu a mão. Uma mão que estava ficando mais real, mais sólida. Você vai ser o que eu era. Uma voz no vazio, esperando, até que outra pessoa prometa, até que você possa atravessar de volta. Pode levar décadas, pode levar séculos, mas eventualmente alguém sempre chama. Pedro deu um passo para trás. Não, não, eu não vou. Ele correu para a janela. Seu apartamento era no 10º andar. Ele abriu a janela. Sentiu o vento frio da noite no rosto. A criatura não se moveu rapidamente. Não precisava. Você não vai pular, Pedro. Você é racional demais para isso. Cético demais. Você não vai desperdiçar sua vida assim.
Mas a criatura estava errada, porque Pedro percebeu algo naquele momento. Se ele pulasse, se ele terminasse sua própria vida, a criatura não teria corpo para habitar. A troca não poderia acontecer, a promessa seria quebrada. Não da forma que a criatura esperava, mas quebrada mesmo assim. Você está certo, Pedro disse, virando-se para encará-la. Eu sou racional e racionalmente essa é a única saída. Ele subiu na janela. A criatura finalmente se moveu, rápido agora, atravessando a sala. Mas não rápido o suficiente. Pedro se deixou cair. Os segundos em queda livre foram estranhos, calmos, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele podia ouvir o vento, podia ver as luzes da cidade e podia ouvir, vindo lá de cima do apartamento, um grito de raiva, um grito de frustração, o som de algo sendo roubado de sua presa. Pedro fechou os olhos e então acordou. Ele estava na cama, em seu quarto, luz do sol entrando pela janela. Ele se sentou rapidamente, desorientado. Olhou em volta, tudo normal, tudo no lugar. Ele checou o celular. 8h30 da manhã, 14 de novembro. Um dia normal. Ele levantou, foi até a sala. A janela estava fechada. Nenhum sinal de que havia sido aberta. Nenhum sinal de luta. Nenhum sinal de nada. Foi um sonho? Tudo tinha sido um pesadelo elaborado? Mas não parecia sonho. Parecia real demais. Pedro foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho e congelou. Seus olhos, havia algo errado com seus olhos. A cor estava certa, a forma estava certa, mas o olhar estava diferente, estava mais vazio, mais distante, como se ele estivesse olhando para fora ao invés de para dentro. Ele tocou o rosto. A sensação estava errada, não era sua pele, ou era? Ele não tinha certeza. Então, seu celular tocou. Ele olhou. Era seu chefe. Ligação normal. Ele atendeu. Alô? Pedro? Cara, onde você está? Você está 1 hora atrasado para a reunião? Pedro tinha esquecido completamente da reunião. Algo que nunca aconteceria com o Pedro verdadeiro. Ele era pontual, metódico. Desculpa, eu tive uma noite estranha. Estou indo agora. Ele desligou. Foi até o quarto, começou a se vestir. E enquanto vestia a camisa, notou algo no pulso, uma marca, pequena, como uma queimadura ou cicatriz, em forma de número. 23. Ele não tinha aquela marca antes, tinha certeza. Pedro se sentou na cama, a realização caindo sobre ele como uma onda fria. Ele não tinha pulado. Ou tinha. Ele não tinha certeza do que tinha acontecido naquela noite, mas algo tinha mudado. Ele tinha mudado. Ele olhou novamente para o espelho do quarto. Seu reflexo o olhava de volta, e por apenas uma fração de segundo, ele jurou que viu. O reflexo sorriu, mas ele não estava sorrindo. Pedro vive sua vida hoje. Vai trabalhar, conversa com colegas, sai com amigos ocasionalmente. Tudo normal, exceto por pequenas coisas. Ele às vezes não lembra de eventos que deveria lembrar. Às vezes reage de forma estranha a situações familiares, como se estivesse aprendendo a ser Pedro, como se estivesse praticando. E às vezes, tarde da noite, quando ele acha que ninguém está olhando, seus olhos ficam completamente vazios. Não há nada lá, apenas nada. E o verdadeiro Pedro? Onde ele está? Bem, se você receber uma ligação às 3h33 da manhã, se você ouvir uma voz do outro lado pedindo ajuda, pedindo para você lembrar seu nome, pedindo para você o libertar, talvez seja ele, preso do outro lado, esperando que alguém faça uma promessa, esperando sua chance de atravessar de volta. Ou talvez seja outra coisa, usando a voz dele, usando suas memórias, tentando encontrar seu próximo alvo. Você nunca sabe realmente, não até atender, não até ouvir o que a voz tem a dizer. E nesse ponto, bem,
pode ser tarde demais. A verdade mais assustadora sobre esta história não é o que aconteceu com Pedro, é o padrão. Quando eu pesquisei para este vídeo, encontrei centenas de relatos, centenas de pessoas relatando ligações às 13h33. Algumas lidaram de forma diferente, algumas nunca atenderam e as ligações eventualmente pararam. Algumas mudaram completamente de vida antes da 23ª noite, mas algumas atenderam todas as 23 vezes. E depois disso, seus amigos e familiares relataram mudanças. Pequenas mudanças. A pessoa era a mesma, mas diferente, mais fria, mais distante, menos humana. Então aqui está meu aviso para você. Se você receber uma ligação às 13h33, não atenda. Especialmente se for de um número estranho, um número que não deveria existir. E se você atender por acidente e ouvir estática e uma voz dizendo seu nome, desligue. Imediatamente. Não continue a conversa. Não deixe a voz ganhar forma, porque a cada vez que você atende, a voz fica mais real. A conexão fica mais forte. E, eventualmente, depois de 23 noites, a coisa do outro lado da linha pode atravessar completamente. E aí, você tem uma escolha. A mesma escolha que Pedro teve. Deixar ser substituído. Passar a promessa adiante para outra pessoa inocente. Ou fazer o que Pedro talvez tenha feito, quebrar o ciclo da única forma permanente possível. Mas há uma quarta opção que ninguém menciona. Uma opção que é sussurrada apenas em fóruns muito obscuros. Você pode atender as 23 ligações. Mas na 23ª, quando a coisa pedir para você abrir a porta, quando ela disser que veio cobrar, você diz não. Você se recusa, completamente, sem ceder, sem negociar. Apenas não. Dizem que se você fizer isso, se você resistir na 23ª noite, a coisa tem que voltar, tem que recuar, mas você fica marcado, para sempre, a marca do 23 no seu pulso, e você se torna algo entre, nem completamente você, nem completamente substituído, algo no meio. Dizem que essas pessoas desenvolvem habilidades, podem ver coisas que outros não veem, podem ouvir sussurros do outro lado. Podem sentir quando alguém próximo está sendo chamado. Mas o preço é alto. Você nunca mais dorme direito. Você nunca mais se sente completamente real. E você sempre ouve, bem no fundo da sua mente, uma voz sussurrando, contando, esperando. Porque a coisa do outro lado da linha, ela é paciente, ela pode esperar. E uma vez que você entrou no radar dela, uma vez que você atendeu, mesmo que uma vez, você está na lista, para sempre. E aí, você vai conseguir dormir às 3h33 hoje? Se o seu celular tocar nesse horário, você vai ter coragem de verificar quem está ligando? Conta aqui nos comentários. Você já recebeu ligações estranhas de madrugada? Números que não existem? Vozes que não deviam estar lá? Se você teve coragem de assistir até o final e agora está olhando para o celular de forma diferente, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão fazer você desligar o celular antes de dormir. E compartilha isso com aquele amigo que sempre atende todas as ligações, não importa o horário. Vamos ver se ele vai continuar fazendo isso depois de hoje. Eu vou ficando por aqui. E lembra, nem toda ligação deve ser atendida. Algumas vozes devem permanecer do outro lado da linha, onde pertencem. Um abraço e desligue o celular hoje à noite. Ou pelo menos coloque no silencioso. Porque você nunca sabe quem pode estar tentando ligar.